quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer em formosura, e olhando nus para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fazemos dele caso algum. Quanto mais seus assentos, igreja? Sinceramente, quando eu olhei para esse texto, como de costume, a Santa Ceia, nós sempre lemos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, mas eu estava ali sentado falando com Deus, que eu só ia reler alguns versículos para nós participarmos da Santa Ceia, e comecei a folhear na Bíblia, e quando eu cheguei nesse capítulo de número 53, onde nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui que Isaías vem falando de alguém do ministério messiânico de Jesus Cristo. Ele vai falar acerca do Messias, que ele era um homem comum. Ele cresceu de uma família pobre, como todos nós sabemos. Esse homem aqui, ele não teve privilégio. O Senhor lhe conheceu as dores de trabalhar na segunda-feira. Esse homem aqui soube que era a dor de cabeça, como nós no dia de hoje sentimos. Ele enfrentou o calor no deserto. Você vai ver que ele enfrentou esse calor no deserto. Ele foi contrariar no meio de pessoas, ou no meio dos homens. O Deus eterno também, ele sentiu cansaço na pessoa de Jesus Cristo. Se você for ver, ele passou por tudo isso. Tudo isso porque, igreja, ele enfrentou. Tudo isso porque ele passou. Vocês acham que tudo isso que ele enfrentou seria por quê? Tudo isso para ter as nossas dores. Tudo isso para levar as nossas doenças. Tudo isso para levar as nossas enfermidades. Eu não sei você, igreja. Eu não sei você, irmão. Mas quando eu li esse texto, eu me emocionei. Eu senti alguma coisa profunda dentro de mim. Eu não ensaiei nada aqui. Eu não ensaiei nada como de costume. Eu gosto de vir preparado para poder falar da Santa Ceia. Mas eu deixei hoje aqui essa graça, ela me envolver. Essa graça, ela me tomar. E quando eu li esse texto, eu senti desejo de chorar. Eu senti vontade de gritar. Eu senti desejos, assim como ele passou. Se você ler o texto comigo, o profeta Isaías, ele vai dizer que deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito, ele está falando não é dele. Ele está falando do ministério messiânico de Jesus Cristo. Ele está falando que quem ia dar crédito? Quem aqui ia dar crédito de uma pessoa? Entenda, você leu o versículo abaixo. Quem aqui ia dar crédito a uma pessoa que não tinha formosura, não tinha aparência? Uma pessoa que não tinha privilégios, uma pessoa comum. É por isso que ele vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, ele não tinha formosura, e olhando luz para ele, nenhuma beleza vimos, para que os
ou o desejamos? Quem olhava para Jesus, quem olhava para o Filho de Deus, as pessoas viam ele como uma pessoa comum. As pessoas viam ele como uma pessoa qualquer. As pessoas olhavam para ele e não davam crédito. Porque se você olhar no Novo Testamento, você sabe lá em Lucas, quando se fala acerca do projeto do Filho de Deus, de quando fala do nascimento, do gerado Filho de Deus, mas o profeta aqui já vem profetizando, o profeta aqui ele já vem anunciando, porque ele vinha de uma família pobre, ele vinha de uma família que não tinha essas condições, ele vinha de uma família que, se você fosse olhar no meio da sociedade, eram todos comparados uns aos outros, mas tinha algo diferente que vinha dessa família, que era o Filho de Deus, que era o Salvador da humanidade, que era aquele que ia levar os nossos pecados, que era aquele que ia levar as nossas doenças, que era aquele que ia levar as nossas feridas, era aquele que ia ao matadouro como ovelha muda, como nós sabemos disso. É por isso que o profeta ele vem dizendo, porque foi subido como renovo perante ele como raiz de uma terra, e esta terra ela era seca. Então as pessoas olhavam para Cristo como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa normal, só que ele era muito fora desse normal que as pessoas pensavam e via nele, ele vinha crescendo. Lembra que quando seus pais eles recebem um convite que tinha que haver aquele alistamento, e quando leva o seu filho para ser registrado, a Bíblia fala que naquele momento que surgiu aquele projeto, que os governadores fizeram aquela trama, mas quando eles voltam daquilo que eles partem para a sua casa, mas quando eles olham para trás, ele olha e não vê o seu filho eles olham e acham que se perdeu, eles acham que alguém o levou, mas quando eles retornam em busca de achar o seu filho, a Bíblia diz que aquele moço, ele estava pregando para pessoas, ele estava anunciando a palavra. A Bíblia diz que ele crescia tanto em pessoa, mas como também crescia no conhecimento. Então é por isso que a Bíblia aqui mostra para nós que ele vinha crescendo como terra seca, não tinha parecer algum. Quem olhava para ele não dava crédito, igreja. Quem olhava para ele não tinha expectativa. Quem olhava para ele não tinha nada que lhe oferecer. Imagine agora, pense comigo, coloque a tua cabeça no lugar para funcionar diante desse texto, diante desta mensagem, como a Bíblia diz, que ele não tinha algum parecer, ele não tinha formosura, mas é o Filho de Deus, é aquele que veio morrer para a humanidade, mas ninguém dava crédito, ninguém colocava expectativa nele. Quem olhava para ele jamais ia entender que dentro dele tinha alguma coisa além daquilo que ele apresentava para a sociedade. Alguém olhava para ele jamais queria criar expectativa em dizer que ele seria o Salvador da pátria, o Salvador da humanidade. Alguém que olhava para ele assim jamais criaria alguma coisa que saía dele, de alguma palavra que vinha da sua boca. Alguém olhava para ele, é como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Ah, meu amigo, alguém que olhava para ele jamais via alguma coisa além de incomum que ele tinha, só que ele tinha algo muito além daquilo que as pessoas imaginavam. Ele tinha algo muito além daquilo que as pessoas não criam expectativa nele. É por isso que alguém olha para você, a vida que
terra seca. Me diz uma coisa. Você já viu alguma árvore criar raiz em uma terra seca? Geralmente, toda árvore que é plantada no ribeiro ou é plantada em algum lugar, alguém necessita molhar. Necessita molhar. Só que olhando para esse texto, o profeta Isaías vai dizer que ele está vindo como raiz de uma terra seca. Só que tem um detalhe. Se o profeta diz que ele está vindo e criando raiz em uma terra seca, lá atrás você já viu que ninguém deu expectativa nele, ninguém dava crédito a ele. Ou seja, mesmo a terra não sendo boa e mesmo ser lançado em uma terra seca, ele foi obrigado a crescer, criar raiz em meio a uma terra seca. Ou seja, ele não teve ajuda, ele não teve alguém que estendeu as suas mãos. Meu Deus. Ele não teve alguém que lhe aplaudia, ele não teve alguém que lhe ajudava, ele foi obrigado a lutar por si mesmo. Só que, detalhe isso. Detalhe. Só que olhando olha, isso aqui quantos anos atrás foi escrito? Olhando luz para ele, nenhuma beleza vimos, porque para que o desejamos. Ou seja, quem olhava para ele não tinha nenhum desejo. Quem olhava para ele não lhe desejava em nada, mas é o Filho de Deus. Que olhava para ele, via uma pessoa qualquer. Ninguém tinha desejo de lhe servir, ninguém tinha desejo de lhe ajudar, ninguém tinha desejo de lhe acompanhar, ninguém tinha desejo algum de lhe ouvir, ninguém tinha desejo algum nele. Ou seja, não desejamos ele. E a pior, meu Deus, vou entrar. A pior coisa que tem, papai, é quando alguém olha para você e não te dá nada. Em outras palavras, olho para você, mas eu te desprezo. Pai, eu queria voltar essa chama. Mas nada disso impediu de cumprir as Escrituras, o seu chamado, o seu ministério. Ele sabia que ele não era desejado, ele sabia que ninguém lhe queria lhe seguir, ele sabia que ele era desprezado, ele sabia que ele era maltratado. Ou seja, quem é maltratado não percebe que está sendo maltratado. Quem é mal visto não percebe que alguém está lhe olhando diferente. Claro, entende, sabe muito bem, ele sabia disso, mas em nenhum momento ele deixou de olhar para a cruz, para o propósito, aquilo que Deus tinha para ele. O profeta está falando de um homem, parece até que previa o seu futuro, o seu nascimento, ou o seu crescimento, o seu andar, no seu início de jornada, no seu ministério. Parece que o profeta aqui sabe toda a sua trajetória, no seu início, e vem anunciando acerca de tudo isso que lhe vinha a acontecer. E vocês sabem muito bem, melhor do que eu, que isso lhe aconteceu. E um detalhe desse negócio que a Bíblia vai dizer,
que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Oh, meu irmão, olhando para esse texto aqui, eu começo a imaginar qual a diferença de pessoas. Entendi muito bem. A diferença no meio das pessoas ou da sociedade porque eu tenho um emprego melhor do que o seu, porque eu ganho melhor do que você, porque eu tenho um benefício melhor do que o seu, porque eu tenho um carro novo e você não tem, porque eu tenho uma família linda e maravilhosa e você não tem, eu tenho realizações que você não tem, eu tenho diploma, eu tenho currículo, eu tenho certificado, eu tenho faculdade e você não tem. Eu olhando para esse texto aqui, eu posso até trazer para os dias chamados hoje e olhar no meio da sociedade que nós vivemos pessoas que por causa de uma veste ou de um calçado, ela se sente melhor do que a outra, ela se sente no direito de criticar a outra, de apontar, de acusar a outra. Mas olhando para esse texto aqui, imagine, porque eu não vi o rosto de Abraão, eu não vi o rosto de Isaac, nem de Jacó, eu não vi o rosto de Lucas, e nem de Mateus, nem do cego Bartimeu, não. Eu não vi, mas olhando para o texto, olha e pense comigo, imagine Jesus aqui agora, no meio de todos esses homens, doutores da lei, pessoas que tinham conhecimento, pessoas que o conheciam, talvez, pessoas que também ele tinha os seus milagres, os seus poderes nas suas mãos. Mas olhando para esse texto aqui, jamais eu vou ver este homem comparado com os outros, ou os outros melhor do que ele, jamais. Se nós olhamos aqui, independente daquilo que alguém tinha que